Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Já abriram? Amém? Ainda sentados, mas em reverência à palavra de Deus, vamos fazer a leitura desse discurso do nosso Senhor Jesus. A seguir, disse-lhe Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm sua despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não se gastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Hoje, a humanidade vive uma busca pelos tesouros dessa terra. Uma busca desenfreada por riqueza, sucesso, dinheiro, fama, likes ou até dislikes, né? Há um desejo de sucesso e de poder que são a grande mola que move a vida dos seres humanos do nosso tempo, é a grande mola que move a humanidade e talvez pode ser a grande mola que move a maioria de nós aqui. A gente pode ver isso, inclusive, nas séries de Netflix. Quem aqui gosta de assistir série de Netflix aqui? Quem é viciado em série de Netflix? Ninguém vai assumir na igreja, será? Isso a gente percebe nas séries de Netflix. Entre as que eu particularmente gostei e gosto muito, a gente vai ter... Eu não gostei da última temporada. Acabei que até nem terminei a última temporada. Mas eu gostava do Frank Underwood e os seus conflitos em House of Cards. Alguém aqui acompanhou House of Cards e o Frank Underwood? Eu acho que é até pecado não assistir essa série, viu, irmãos? Mas você vai ver que o Frank Underwood, no desejo de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele estava disposto a literalmente qualquer coisa. É espantoso, logo no começo da série, ele como um deputado e depois vice-presidente e querendo tomar a cadeira do presidente da República dos Estados Unidos, ele é capaz de qualquer coisa, ao ponto que a gente se espanta quando ele empurra a Zoe Barnes no trilho do trem, né? Vocês lembram disso aí? Eu fiquei chocado.
Alguém que estava disposto literalmente a matar ou morrer para ter mais poder. Isso representa muito a sociedade que a gente vive. Estamos dispostos a ganhar dinheiro, e por mais que, não como o Frank Underwood, não estamos talvez dispostos a arruinar vidas, carreiras e reputações, mas às vezes estamos dispostos a arruinar a nossa própria vida e a nossa própria família pela busca de poder, riqueza e reputação. Outra série do Netflix, essa eu estou assistindo agora, só porque está na 4ª temporada. Billions. Alguém aqui assiste Billions? Não. Mas quem não assiste Billions está em pecado, viu, irmãos? Não pode. É bom demais. Aí fica perguntando, que horas esse pastor estuda a Bíblia, né? E a gente vai ter lá o Axelrod, grande bilionário, maior investidor na Bolsa de Valores de Nova York, tendo seus investimentos bilionários e lucros bilionários. E é engraçado que a série desenvolve uma coisa que às vezes é parecida com a gente aqui. Ele é um cara com uma ética familiar, o Axe, o cara de uma ética familiar. Ele é um bom pai, um bom marido, no sentido de fidelidade conjugal. Enquanto os amigos deles gostam de estar em farra, ele não gosta de farra. Ele gosta de trabalhar. Ele gosta mesmo de ganhar dinheiro. Mas agora, no último episódio da temporada atual, e aí agora vai um spoilerzinho aí, viu, irmãos? Vai um spoiler, só um spoilerzinho para poder dar uma graça na pregação, né? E assisti agora, segunda-feira, ele tinha uma espécie de afilhado. E o afilhado desafiou ele como concorrente. Ele aniquilou o próprio afilhado. Destruiu a empresa do afilhado. Faliu o afilhado. Tirou todos os clientes dele. Só para ele mostrar que quem tem poder é ele. Por mais que seja uma série no Netflix, a arte, já dizem que a arte imita a vida, não é isso? E a gente agora, vou falar de alguém que eu já ri muito dele, que é o Whindersson Nunes, nosso vizinho piauiense aqui. Agora o Whindersson Nunes, eu acho que muita gente aqui já viu. Quem já viu o Whindersson Nunes? Aí esse talvez alguns não deviam ver, né? Não, estou brincando. Eu assisti, ele deu uma parada na carreira. O Whindersson Nunes é um piauiense aqui que saiu lá do interior do Piauí, do nada, e se tornou por um período o maior youtuber do Brasil e entre os 10 maiores youtubers do mundo. Saiu do interior do Piauí, fazendo piada sobre colégio de rico, colégio de pobre, festa de aniversário de rico, festa de aniversário de pobre. Eu ria demais das brincadeiras que ele fazia, porque como é bem do Piauí, são coisas muito próximas, inclusive, da nossa realidade aqui. E entre muitas gargalhadas que ele já me fez dar, e fez com que ele estourasse, e eu vibrei quando um rapazinho do interior do Piauí se torna milionário e compra um jatinho. Quem viu que ele comprou um jatinho, né? E ele começou a rodar o Brasil todo fazendo show nesse jatinho dele. E eu fiquei feliz pelo sucesso do piauiense. Mas agora ele resolveu dar uma parada na carreira. Por quê, gente? Ele estava com uma crise gigantesca de ansiedade e depressão. Qual foi o preço do jatinho? Qual foi o preço do sucesso? Qual foi o preço da fama? 10 milhões de reais? Ou será se foi a própria alma dele? Quanto custa? Quanto custa o sucesso? E você? E você? E eu? Quanto você está disposto a sacrificar para ganhar o mundo? Quanto você está disposto a sacrificar por dinheiro, sucesso,
por uma poupança gorda? Você está disposto a perder a sua própria família, a sua própria saúde, a sua própria alma, os seus filhos? Quanto vale a riqueza, o conforto e a segurança? E quando a gente entra, e esse caminho é um caminho que eu passo, você passa, todo mundo passa. Em 2004 eu tive crise ansiosa. Em 2004 eu mesmo tive um desafio de ter uma crise de ansiedade que me levou aos remédios. 2005. Talvez você já passou por ansiedade e depressão, tanto quanto eu que prego o evangelho, como o Whindersson Nunes que conta piada. Estamos dentro desse mundo que nos leva aos desafios que às vezes a nossa alma não consegue lidar. Recentemente, um dos nossos queridos irmãos da igreja também tiveram uma luta nessa, que foi o meu querido irmão e amigo pessoal de muita longa data, o nosso líder da igreja, o Santana Neto. Bom dia, irmãos. Eu queria falar um pouquinho do que eu vivi na minha crise de ansiedade, agora recente. Acho que todos, a maioria aqui me conhece, me vê aqui liderando, pregando, falando. Mas eu tive uma crise de ansiedade muito forte em novembro de 2018, exatamente no dia 15, na frente dos meus filhos, na frente da minha casa. Tudo porque às vezes nós priorizamos coisas que não são necessárias na nossa vida. Nasci em um lar evangélico, está ali meus pais. Fui criado dentro da igreja, sempre liderei dentro da igreja. Mas às vezes, prioridades tornam a nossa vida difícil, tornam a nossa vida pesada. Ocupo hoje um cargo que me consome, e esse cargo, de uma certa forma, começou a atrapalhar a minha vida com Deus. A minha prioridade se inverteu e eu comecei, como o pastor Rafael está falando, a mudar as minhas prioridades para coisas desse mundo. O sucesso, a reputação, ela tem um preço. E nos dias de hoje, ela tem cobrado da nossa mente, da nossa saúde. Eu nunca me vi do jeito que eu fiquei. Nós estávamos tendo aqui um congresso de libertação na época. Eu lembro que eu vim aqui e sentei nessa cadeira que eu estou, destruído por dentro. Onde eu não conseguia raciocinar direito. Simplesmente porque eu tive um pico de ansiedade que me tirou do meu prumo. E eu me questionava, mas eu sou servo de Deus, eu não posso ser assim. Mas eu sirvo a Deus, por que eu estou assim? E graças a Deus, minha esposa em primeiro lugar, meus pais, minha família, meu irmão que está aqui, meus amigos, Lívia, Simone, pastor Rafael, que me abraçou, e tantos outros, Adriano, Sâmia, me abraçaram e me ajudaram a sair. Minha célula, logicamente também, me ajudaram a sair dessa situação. Eu quase surtei, gente, para vocês terem uma ideia. Mas Deus é tão misericordioso que, como a gente cantou aqui, que mesmo no vale da sombra da morte, Deus está conosco. Que Deus, na verdade, estava me ensinando e me trazendo de volta para o lugar onde Ele deseja que eu esteja. A ansiedade, a depressão, o desânimo, eles estão aí. Eu continuo combatendo isso, continuo lutando contra isso. Mas a diferença é que, em primeiro lugar, eu tenho um Deus. Em segundo lugar, eu tenho os irmãos que me ajudam. E isso faz a diferença, irmãos. Eu continuo lutando. Mas eu sei que maior
que essa situação na minha vida. É o Deus que eu sirvo. Amém? Glória a Deus. E a gente está num Brasil no meio da crise. Uma crise que todo mundo dizia, a gente tem que aguentar 1 ano para não quebrar, quem tem empresa. Depois a gente falava, tem que aguentar 2 anos, dessa a gente vai atravessar. Acho que já foram 4 anos desde quando a gente dizia isso. E a gente não olha o fim do túnel, né? A gente ainda não vê a luz de saída. Isso tudo mexeu muito com as nossas emoções, mexeu com as nossas carreiras, mexeu com o nosso tempo de trabalho. Alguns jovens não sabem se casam ou se compram uma bicicleta, né? E agora o que eu faço, né? Alguns tinham uma empresa, montaram mais 2 para tentar pagar a conta da primeira. E trabalho de manhã, de tarde, de noite. Todo mundo entrou nessa, ou a maioria entrou nessa grande luta formada por essa crise do amanhã. O que será? O que será? O que será do amanhã? Será o que Deus quiser, né? Será se eu vou alcançar meus objetivos? Será se eu vou conquistar os meus sonhos? E para outros será se eu vou conseguir pagar minhas contas? Alguns que há poucos anos atrás estavam no grupo seleto de universitários do Brasil, saiu e continua até hoje no grupo gigante dos desempregados, por não conseguir entrar no mercado de trabalho nesse período. O coração aperta, alguns as dívidas acumulam, a reputação vai a gente começa a ter crise da nossa própria reputação, porque a gente que era uma pessoa estimada, às vezes agora é visto, ou por nós mesmos, como derrotado. E a grande pergunta é o que vai ser do amanhã. E o que Jesus ensina sobre o amanhã? Ele diz assim, verso 22, a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Essa era a ordem de Jesus. Ele diz, não andem ansiosos. Não deixem que a ansiedade tome conta do coração. Tem tom de mandamento. E esse mandamento, ele é repetido pelos apóstolos, como lemos na leitura de Fabiano. Em Filipenses 4:6, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, num tom imperativo, nenhuma ordem, numa direção, dizendo, olha, se você confia em Deus, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. É uma ordem da Bíblia, mas ao mesmo tempo, uma grande pergunta que surge no meu e no seu coração é como que eu obedeço isso? Como é que eu faço meu coração obedecer a esse mandamento de não deixar que o medo do amanhã tome conta da minha mente? É interessante que Jesus, ele começa nos chamando a pensar em coisas óbvias da vida, como uma espécie de filósofo. Nos convida à reflexão e ele começa dizendo o primeiro argumento, porque a vida é mais que o alimento e o corpo é mais que as vestes. Não precisa de muita explicação, é clara a mensagem. Ele está dizendo, vale a pena eu perder a vida para ganhar a comida que vai manter a minha vida? Ué, isso não tem lógica nenhuma. Vale a pena eu destruir a minha própria vida buscando segurança da vida?
Vale a pena eu destruir e não ter tempo de curtir e viver a minha vida, a minha paz, a minha alma, a minha família, porque eu tenho medo que eu não tenha isso amanhã? Jesus diz: olha, a vida vale mais do que a comida, a vida vale mais do que o dinheiro, a vida vale mais do que as vestes. Mais do que estar preocupado com a vida de amanhã, viva a vida de hoje. Esse mesmo texto, narrado por Mateus, ele conta uma frase de Jesus, no verso Mateus 6,34, ele diz assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Por que eu vou ficar vivendo os problemas de hoje e acumulando para hoje os problemas de amanhã, que a gente nem sabe se eles virão? Os estudos sobre problemas de ansiedade dizem que 98% das coisas que nós temos medo do futuro nunca se concretizarão. Nunca. A gente fica remoendo no travesseiro, remoendo na mente, na alma, um monte de coisa que poderia acontecer e que na grande maioria das vezes não acontece. E eu sofro por antecipação o que não existe. Aprenda a viver a vida. Esse texto, ele surge imediatamente depois, um homem que queria paz. Se você vai para o capítulo 12, no verso 13, Jesus conta uma história reprovando a avareza e conta de um homem num campo. Verso 16, ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse-lhe: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tenho em depósitos muitos bens para muitos anos. Ou seja, eu trabalhei, eu construí, eu não cabia mais, eu construí celeiros ainda maiores, e agora eu tenho muito. Aí ele diz: vou dizer para mim mesmo. Ele não tem nem para quem dizer. Ele estava solitário, sozinho, nessa luta dele por ter muito, por ter fama, por ter dinheiro, por ter celeiros cheios, por ser o dono da sua própria paz, o autor do seu próprio descanso, o Senhor do seu futuro. Ele diz: agora eu vou dizer para minha própria alma: regala-te, descansa, desfruta. Aí você pode dizer: parabéns, esse cara da Bíblia é um bom exemplo. Poderia ser para as pessoas do nosso tempo, mas a resposta de Jesus não é essa. Ele diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, o que adiantou? Tu ficou tão preocupado para o futuro, gastou tua vida fazendo tesouros, acumulando tesouros. Isso serviu para quê? Aí Jesus está dizendo: a vida hoje vale mais do que a comida, que o celeiro, do que o amontoar. A vida vale mais do que as nossas coisas. O segundo argumento, ele diz assim: observai os corvos, são pássaros. Eles não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, o que diz aí? Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Você fica preocupado com o futuro e faz celeiro e desgasta e fica só e acaba com a tua própria vida. E Jesus diz: olha que bobagem. Olha para as aves. Eles não têm nem celeiro, mas não falta nada. Quanto mais você, vale muito mais do que as aves. E aí
A conclusão ainda que ele diz aqui é: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha, outra lógica que a gente precisa dizer para o próprio coração. Eu sou um dos que luto contra a ansiedade. Às vezes ainda boto assim um óleozinho que Dani me deu, Relax, né? É Relax o nome, né? Calm, ainda bota o calmzinho aqui, ó. Mas o argumento que ele dá, côvado é uma medida de tamanho. Ele diz assim: quem é que pode aumentar 1 centímetro por estar ansioso? Quem é que pode resolver o seu problema só pelo fato de estar ansioso? Estar ansioso não resolve nada. É uma lógica de Jesus. Ficar remoendo no coração, na alma, na mente o medo do futuro não resolve problema nenhum. É um outro argumento lógico de Jesus. Quem já resolveu um problema por ficar desesperado? Ele diz: em vez de você ficar desesperado pelo futuro, confie em Deus pelo futuro. Ele diz: é Deus que te sustenta. Em vez de ficar alimentando no seu coração o medo do amanhã, diga para o seu amanhã: Deus estará lá. Porque se Deus sustenta as aves do céu, Deus vai me sustentar lá também. E é legal o que ele diz no versículo 26. Por que andais ansiosos pelas outras? Diz assim: você nem consegue resolver as coisas mínimas da vida. Por exemplo, quem pode ter certeza que vai estar vivo amanhã? Está nas suas mãos? Quem pode ter certeza que segunda-feira vai estar empregado? Está nas suas mãos? Ele diz assim: se você não tem domínio mesmo, você não tem domínio mesmo, não está nas suas mãos. Se não está nas suas mãos, você tem 2 opções: entregue o seu futuro ao medo, ou entregue seu futuro a Deus. Entregue a sua alma ao desespero do desconhecido e do descontrole, tentando gastar a sua vida para dominar o que é indominável, que é o futuro. Ou você pode entregar o controle total da sua vida ao Senhor e dizer: o meu futuro pertence a Ele. Sabe por quê? E aí do verso 28 em diante ele diz assim, mais uma vez usa um outro exemplo da vida. Ele diz: observem os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ele diz: olha os lírios do campo, como eles são lindos, como eles são compostos por aquela pompa maravilhosa. Ele diz: nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como os lírios. Aí o verso 28 ele diz assim: se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, ó homens de pequena fé. Não andeis por indagar o que haveis de comer, não vos entregueis às inquietações, porque os gentios do mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Ele diz: olha, está vendo o lírio dos campos? Deus a veste, Deus a veste vocês também. Deus conhece as suas necessidades. Deus conhece a sua necessidade de vestes, a sua necessidade de comida, a sua necessidade de saúde, a necessidade de viver. Deus conhece as suas lutas. E ele diz assim: não andeis por indagar por essas coisas, não andeis por perguntar o que eu vou comer, o que eu vou beber, não vos entregueis, não entregue a sua alma à inquietação, é o que está dizendo o verso 30, não entregue a sua alma às inquietações.
Porque o Senhor, Ele conhece todas as nossas necessidades. E tudo que Deus fizer por nós sempre será o melhor. Você pode crer nisso, hein, irmão? Se é possível crer nisso? Diz assim, mas eu fui demitido. Como é que eu posso entender que isso foi o melhor? Eu não sei, mas é o melhor. Mas minha empresa fechou. Como é que eu vou poder entender que isso é melhor? Não sei, irmão. Eu sei que eu estou pregando aqui, né? Não se entregue às inquietações. Não tenha medo do futuro. Não fique tentando guardar ou preservar sua reputação, sua honra, seu dinheiro, seu futuro. Não se entregue a essas coisas. Não entregue a sua vida para tentar preservar a sua própria vida. Não faz sentido, é o argumento de Jesus. Confia em Deus. E ele diz ainda ele disse uma frase aqui tão forte na nossa leitura. Ele diz assim, porque são os ímpios, são os gentios do todo mundo é que estão atrás dessas coisas. Quem está atrás de dinheiro, de poder, de riqueza, de glória, não são os crentes em Jesus. Quem está atrás disso é o Frank Underwood, é o Axe. Quem está disso é o pessoal do mundo. O Deus dele é o dinheiro. O nome do nosso Deus não é dinheiro, o nome do nosso Deus é Jesus. A glória da nossa vida não está no poder, a nossa glória está em Cristo. A nossa esperança não está nos prazeres desse mundo. A nossa maior esperança está na glória eterna que vamos ter com Jesus. São os ímpios que andam atrás dessas coisas. Por isso eu posso buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Olha o que ele diz no verso 31. Buscai antes de tudo o reino dos céus. E o quê? E essas coisas vos serão acrescentadas. Para de se desesperar. Será se eu vou dar sustento para os meus filhos? Será se meus filhos vão ter escola? Será se meus filhos vão ter futuro? Será se eu vou conseguir sustentar minha família? Será se eu vou conseguir preservar minha reputação? Será se eu vou conseguir mostrar para os meus pais que eu consegui ser alguém bem sucedido? Larga isso para lá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É interessante que quando fala de buscar o reino de Deus, o que é que isso significa? Significa que eu tenho que decidir se eu vou viver pelo meu reino ou pelo reino de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você vive para o seu reino ou para o reino de Deus? Tem gente que vem para a igreja buscar Deus para o seu reino. Senhor, faz meu reino prosperar. Senhor, aumenta a minha vida. Me faz ter mais carros, mais casas, mais dinheiro, mais poder, mais brilho, mais glória. Aumenta o meu reino. Ei, não entendeu nada. O Senhor está dizendo buscar em primeiro lugar o meu reino. A nossa vida muda de propósito quando a gente vem para Cristo. Quando a gente vem para Cristo, o meu propósito é ver o reino de Deus crescer. A glória de Cristo avançar. Mas o que ele diz? Calma. Mas porém, quando o seu propósito agora está em Cristo, agora é Cristo que te sustenta. É Cristo que te faz prosperar. Quando você luta pelas coisas do Senhor, de viver debaixo do reino do Senhor, Ele está dizendo, o próprio Senhor é quem vai cuidar dos teus filhos, da tua casa, do teu negócio, da tua empresa, da tua carreira. É Deus que vai cuidar de você, não é você mesmo. O teu futuro não é pelo teu braço, não é pelos teus celeiros, pela tua poupança, pelo tamanho da tua empresa. O teu futuro vai estar na mão de Deus, pelo reino qual você busca. O Senhor está dizendo, viva para mim, que eu vivo para ti. Oh, glória.
Cuide das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Aí a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus, ele diz que, como é que faz para entrar no reino dos céus? Ele diz assim: quem não se tornar como uma dessas criancinhas, não é o que ele diz? Não poderá entrar no reino dos céus. Por que ele estava dizendo isso lá em Lucas 18, no verso 17, um pouquinho para frente? Ele estava dizendo, olha, quem é que entra no reino? Não são os orgulhosos, não são os soberbos, não são os que têm alta reputação e fama. Quem entra no reino dos céus são os humildes, são os dependentes, são os simples. Ele está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus para de querer lutar pelo seu próprio ego. Entrega teu ego para Cristo. Vai como criança para o colo dele, para viver para ele, ser educado por ele, obedecer à voz do Pai, deixar a soberba de lado. Seja como uma ovelha. E as ovelhas são tão humildes, tão mansas. E a ovelha só segue o caminho do pastor. Mas quando a gente passa a ser humilde, seguir como uma ovelha o caminho do nosso bom pastor, que é Jesus, eu posso me lembrar do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, então de nada sentirei falta. Nada me faltará. Porque o meu Pai é o meu dono, o meu pastor é o meu guia. Eu vou só me plantar do lado dele, não vou sair do lado dele como uma árvore plantada. Eu vou me plantar do lado de Deus. E se eu me planto do lado de Deus, eu me lembro do Salmo 1, que diz assim: ele será plantado, ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que as suas folhagens não murcham, que no seu devido fruto, no devido tempo dá frutos, e tudo que ele faz prosperará. Se eu vou me plantar do lado de Deus, não saio do lado dele, porque eu sei que se eu estiver em Deus, tudo que eu fizer, Ele é quem vai fazer prosperar o meu futuro, do jeito dele. Eu só preciso ser humilde para andar do lado do Senhor. Mas isso me faz repensar os meus valores. Quem eu sou? Eu sou um cristão. É isso que eu tenho que me tornar. E aí eu chego nessa frase final, quando ele diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Aí ele diz uma coisa dura, esquisita, complexa, no verso 33 e 34. Ele diz: vendei os vossos bens, dai esmolas, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Se em primeiro lugar a gente estava tendo uma crise para o amanhã, eu preciso entender que minha crise sobre o amanhã tem a ver, em segundo lugar, com a minha afirmação de valores. Quais são os meus valores? O que é importante para mim? Em outras palavras, as palavras do texto: aonde estão os teus tesouros? Aonde está o teu coração? O que é que nós temos construído? O que é que nós queremos da vida? Onde estão os nossos esforços? Meu esforço, o meu alvo hoje é ter dinheiro, é ter status, é ter prazer, é ter viagem, é ter diversão, é ter homens ou mulheres, é ter reconhecimento, é ter like, é ter posse, é ter poder, é ser o Frank Underwood ou o Axelrod. Tudo que eu quero é poder, reconhecimento e glória, e estou disposto a dar minha vida por isso. Será? Para entesourar na terra, para fazer celeiros maiores, para o deleite da minha alma. Para onde é que vai todo esse esforço?
Nós temos lutado diligentemente por tesouros dessa terra que em breve tempo serão consumidos. Dizem que Alexandre o Grande pediu quando morreu para ser enterrado com as mãos do lado de fora do caixão. Não é isso? Para que todos soubessem que quando ele estivesse morto, ele não estaria levando nenhuma das suas posses e da sua glória dessa terra. E aí estamos lutando por esses tesouros que certamente a traça vai corroer e a ferrugem vai destruir. E se não, o ladrão vai roubar. Porém, Jesus diz: pare nos seus valores, façam bolsas que não se gastem com o tempo. Façam tesouros e poupanças não somente aqui na terra. Não faça disso o alvo do seu coração. Façam tesouros no céu, que ninguém pode roubar, que você não vai perder e que não vai ficar para trás no dia da sua morte. Por exemplo, você pode estar achando que eu estou falando, então vamos largar tudo. Eu era médico, vou parar de ser médico. Eu era engenheiro, vou parar de ser engenheiro. Eu era empresário, vou largar de ser empresário. Não é isso que Jesus está dizendo, não. O que Ele está dizendo é: qual o propósito da sua vida? Viva para Deus, não viva pelo dinheiro. E se você é um profissional, sua profissão não é sua profissão é de Deus. Ele não disse lá em Gênesis, Deus o abençoou e disse: trabalhai, administrai, governai, desenvolvei a terra, trabalhem, produzam. Ele está dizendo para você ainda hoje, é para trabalhar. Mas você não trabalha para si mesmo, você trabalha para Deus. Sua profissão é um sacerdócio. Você trabalha na engenharia de computação como neto, faça isso para Deus. Cuide das pessoas, cuide da UFMA, não para você, não para a sua reputação, como ele disse, não pela minha carreira. Eu faço isso para servir as pessoas, para servir a Deus, para ser útil para a humanidade, para a glória de Deus. Eu sou um médico, eu não olho o paciente como cifrão, eu olho o paciente como gente que precisa de cuidado e cura. Eu sou um vendedor, eu não vejo pessoas como dinheiro entrando, como faturamento. Eu vejo pessoas que eu posso abençoar com aquilo que eu promovo. Quando você pensa assim, é Deus que vai querer te fazer prosperar. O interesse passa a ser de Deus. Eu quero prosperar gente assim. Eu quero fazer gente que pensa assim cresça, avance, influencie muito. Seja um médico do espírito, seja um cientista da computação de Deus, seja um empresário pentecostal, da glória, cheio do espírito. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. São nas coisas desse mundo? Se as coisas desse mundo são o teu tesouro, você está por tua conta. Mas se ser servo e filho de Deus, se o reino de Deus estiver em primeiro lugar e Ele for o teu tesouro, então quem cuida da tua vida é Deus. Viver esse tempo aqui é uma prova. Estamos em prova. A prova dos nossos valores, de quem nós somos. E é aqui que a gente sabe. É no dia a dia que a gente sabe quem é o centro do nosso coração. E o meu convite para você é que você possa entregar todos os teus caminhos ao Senhor. Entregar o teu trabalho para o Senhor. Entregar o teu futuro para o Senhor. Entregar as tuas decisões para o Senhor. E aceitar dele o sim, o não, o espera.
em tirar os teus tesouros desse mundo e colocar os teus tesouros em Deus, em aprender a ser humilde, para deixar Deus governar e fazer a sua vontade em Deus.